Bom, pessoal, agora a gente vai discutir algumas propriedades das funções logarítmicas, tá? Então, seja f de x igual a log de x na base b uma função logarítmica. Se f de x igual a log de x na base b é uma função logarítmica, então valem as seguintes propriedades. P1. Bem simples a propriedade 1. Diz o seguinte, que o f de 1 é igual a zero. Olha, f de 1 é igual a zero. E isso é verdade, porque o f de 1 é o log de 1 na base b. E o logaritmo de 1 em qualquer base b, nós já discutimos que isso dá sempre zero. Então essa é a primeira propriedade. A propriedade 2, pessoal, é importantíssima essa propriedade 2. Ela diz o seguinte, que f de x1 igual a f de x2, f de x1 igual a f de x2, é equivalente a escrever x1 igual a x2. Ó, isso é equivalente a escrever x1 igual a x2. O que isso quer dizer? Que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2, e o contrário, né? Se x1 é igual a x2, o f de x1 é igual ao f de x2. Aí você poderia estar me questionando. Mas, professor, é claro, qualquer função satisfaz essa propriedade. Não é verdade, pessoal. Não é verdade. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado. A gente tem aqui, olha só, o f de 5 é igual ao f de menos 5. Concorda comigo? Ó, o f de 5 dá 25 e o f de menos 5 também dá 25. No entanto, eu posso concluir que o 5 é igual a menos 5? Claro que não, na verdade. O 5 é diferente de menos 5. Então, não é qualquer função que satisfaz essa propriedade. Aliás, as funções que satisfazem essa propriedade, a gente diz que elas são ditas injetoras, funções injetoras. f de x1 igual a f de x2 é equivalente a escrever x1 igual a x2. Ou seja, o que mais tem? Ou seja, o que é o f de x1? É o log de x1 na base b. É o log de x1 na base b. Igual, o que é o f de x2? É o log de x2 na base b. Isso é equivalente a escrever x1 igual a x2. Pessoal, atenção aqui no que eu vou te falar. Essa propriedade aqui é que vai dar suporte para a gente resolver equações logarítmicas. Ela que vai dar suporte para a gente resolver equações logarítmicas. O que ela está dizendo para a gente? Ela está te dizendo o seguinte, toda vez que você tiver uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base b, tem que ter a mesma base b, senão não funciona não, hein? Toda vez que você tiver uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base b, você pode cortar os logaritmos, aí o aluno adora, não é verdade? Corta os logaritmos e iguala os logaritmandos. É isso que diz. Olha que bacana. Uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base b, você corta os logaritmos e iguala os logaritmandos. Essa propriedade vai dar suporte para a gente resolver equações logarítmicas, assunto da próxima aula. Vamos lá. Propriedade 3, P3. A propriedade 3 diz o seguinte, se B é maior do que 1, se B é maior do que 1, então f de x1, colocar bem como está aí no material, menor que f de x2, é equivalente a escrever o quê? x1 menor do que x2, né? Se f de x1 é menor que f de x2, é equivalente a escrever x1 menor do que x2. Essa propriedade a gente consegue enxergar analisando o gráfico da função logarítmica. Olha só, vamos pensar aqui um pouquinho? Analisar aqui o gráfico da função logarítmica. Vamos lá, pegar aqui. O gráfico da função logarítmica, no caso em que b é maior do que 1, é crescente, é algo mais ou menos assim, ó. E aqui está o 1, né? Conforme nós discutimos aí na aula anterior. Então, vamos supor aqui 2x1, né? Um x1 menor que x2. Aqui, ó, x1, vamos supor aqui um x1 e aqui um x2. E vou determinar graficamente mesmo a imagem desses números. Para você determinar graficamente, geometricamente mesmo, a imagem desses números, o que você faz? Você projeta uma vertical até tocar o gráfico da função. Opa, tocou o gráfico da função aqui. A partir desse momento, você traça, né, uma horizontal em direção ao eixo Y. Aqui está o f de x1. Pela mesma linha de raciocínio, você determina também o f de x2. Ó, o f de x2.
Qual a relação entre f de x1 e f de x2? O f de x1 é menor do que o f de x2, não é verdade? Então, o que a gente tem aqui? Olha, x1 menor do que x2 implica f de x1 menor que f de x2. E o contrário também. F de x1 menor do que f de x2 implica x1 menor que x2. Pronto, aqui está a ilustração da propriedade 3, tá? Então, ou seja, o f de x1 é um log de x1 na base B menor que log de x2 na base B. Isso é equivalente a escrever x1 menor do que x2. Excelente, x1 menor que x2. Muito bem. Essa propriedade aqui, pessoal, é que vai dar suporte para a gente resolver inequações logarítmicas. O que ela diz? Toda vez que você tiver uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base B maior do que 1, você pode cortar os logaritmos, né, e manter o sinal da desigualdade. Aqui é menor, continua menor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a propriedade 4, bem parecido com a propriedade 3. Ela diz o seguinte, a propriedade 4. Se a base é um número entre 0 e 1, ó, se 0 menor do que B, que é menor do que 1, então f de x1 menor do que f de x2 é equivalente a escrever o quê? x1 maior do que x2. Vamos ilustrar essa propriedade como a gente fez aqui com a propriedade 3? Ilustrando aqui graficamente, pessoal. Então tá, vamos pensar aqui no gráfico da função logarítmica no caso em que a base B é um número entre 0 e 1. No caso em que a base B é um número entre 0 e 1, o gráfico da função logarítmica é decrescente, né? Esse aqui, a função logarítmica é decrescente. É algo mais ou menos assim. Aqui está 1. Tudo bem? Então, eu vou tomar dois elementos aqui, ó. Eu vou tomar um x1 e um x2. O x2 e o x1, assim. Para encaixar bem aqui na nossa propriedade. Vou determinar a imagem de x2. Projeta uma vertical até tocar o gráfico de f. Tocou aqui. A partir desse momento, você projeta uma horizontal. Pronto. Aqui está o f de x2. Bom, aqui vou determinar a imagem de x1. Projetou aqui, tocou o gráfico de f, agora projeta em direção ao eixo y, toca o eixo y aqui nesse pontinho que vai ser o f de x1. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? O que a gente tem? Olha, o f de x1 está abaixo do f de x2. Então, o f de x1 é menor do que o f de x2. Qual é a relação entre x1 e x2? Olha, o x1 é maior do que o x2. O x1 está à direita do x2, então o x1 é maior do que o x2. E o contrário também, né? x1 maior do que x2 implica f de x1 menor do que f de x2. Pronto, está aqui a ilustração geométrica dessa propriedade. Ou seja, vamos lá. F de x1 é o log de x1 na base B. Log de x1 na base B menor que log de x2 na base B é equivalente a escrever x1 maior do que x2. É outra propriedade que vai estar dando suporte para a gente resolver inequações logarítmicas. O que ela diz? Toda vez que você tiver uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base B, agora nesse caso a base B entre 0 e 1, a propriedade diz que você pode cortar os logaritmos aqui sem problema nenhum e trocar o sinal da desigualdade, inverter o sinal da desigualdade. Isso aqui é menor, passa a ser maior, isso aqui é maior, passa a ser menor. Tudo bem, pessoal? Propriedades das funções logarítmicas.